Olá, meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu. Hoje é mitologia grega. Eu vou falar sobre as diferentes eras, segundo a mitologia grega, e os dilúvios. Vou falar sobre 2 dilúvios, tá? Primeira idade. Segundo os gregos, houve a primeira idade, ou primeira era, chamada Idade do Ouro, onde todos eram felizes, reinava a verdade, a justiça, não havia juízes para ameaçar ou punir. Não existia velhice, nem doenças. Era uma primavera permanente. Olha que beleza. Os alimentos brotavam da terra por si só. Havia morte, mas era tranquila. Depois veio a Idade da Prata, onde começaram as estações. Aí o homem, pela primeira vez, sofre os rigores tanto do calor quanto do frio. E aí, nessa Idade da Prata, ele vai começar a plantar e colher. Mas era feliz. Aí veio a Idade do Cobre, terceira fase, quando começam as disputas entre os homens, surgindo as guerras. Cada um queria um pedaço maior de terra, cada um queria mais que outro. Então, foi aí que começaram as guerras, Idade do Cobre. Aí veio a Idade do Ferro. A violência se propaga pela terra. O hóspede já não se sentia em segurança na casa de quem o hospedara. Ninguém confiava em ninguém. Os filhos desejavam até a morte dos pais para herdar a herança. A paz abandonou definitivamente a terra. Ninguém se entendia. Então Zeus, vendo esse estado de coisas, convocou os demais deuses para um conselho. E todos obedeceram e tomaram o caminho do Olimpo, o caminho do céu, porque ele falou que era um conselho muito importante, ninguém podia faltar. Esse caminho, né, onde todos os deuses foram atrás de Zeus para esse conselho, foi chamado de Via Láctea, que brilhava, né, podendo ser visto no céu nas noites claras, a Via Láctea. Bom, era um caminho, diziam que era o caminho dos deuses. Nessa assembleia que Zeus convocou, ele anunciou a intenção de destruir todos os habitantes da Terra e fazer surgir uma nova raça, mais digna, que saiba cultivar os deuses, que sejam mais irmãos. Do jeito que está, não tinha mais jeito. Então decidiu, pela primeira vez, andar fogo e acabar com tudo, mas os deuses falaram que era perigoso o fogo, que podia chegar alguma centelha no Olimpo. Então, Zeus decidiu inundar a terra com um dilúvio. Para isso, pediu ajuda de Poseidon, seu irmão, Netuno em Roma. Então, o deus dos mares soltou os rios e lançou-os sobre a terra. Ao mesmo tempo, sacudiu a terra com um terremoto e lançou o refluxo dos oceanos sobre as praias. Rebanhos, animais, homens, casas, templos foram todos tragados pelas águas. E todas as montanhas ficaram submersas. Apenas o Monte Parnaso ultrapassava as águas. Mas Zeus resolveu poupar da destruição um homem e uma mulher, que considerava os únicos justos sobre a face da terra. Eram eles, Deucalião e Pirra, vocês conhecem bem. Avisado do que ia acontecer, quando o dilúvio viesse, Deucalião construiu um barco de madeira e colocou dentro dele alguns alimentos. Depois se refugiou com a Pirra, sua esposa, e ficaram aguardando. Depois vieram as águas e durante 9 dias e 9 noites o casal vagou pela água dentro desse barco. No 10º dia, o barco encalhou no Monte Parnaso. Eu falei, era o único que ficou fora do mar, da água. E dali em diante, eles dariam origem a uma nova geração. Lembram dessa história, né? Que eles foram no templo, escutaram uma voz para pegar os ossos da mãe deles e jogar para trás das costas. E eles falaram, como que a gente vai achar os ossos das nossas mães? E é um desrespeito. Mas aí o Deucalião falou, quem sabe que os ossos das nossas mães não são os ossos das nossas mães, são as pedras, porque a nossa mãe, a mãe terra. Então fizeram isso e nasceram
3 homens e 3 mulheres, e eles tiveram um filho chamado Heleno, que vai dar origem aos helenos, que são os gregos, a Hélade, a civilização helênica, que vem de Heleno, o primeiro filho de Deucalião e Pirra, depois do dilúvio. Essa história foi contada muitas vezes. Bom, agora também teve outro dilúvio, segundo o Antigo Testamento. Lembram? Todo mundo sabe, os hebreus e a Arca de Noé. História encontrada no Gênesis da Bíblia hebraica, tá? Deus também, segundo a Bíblia, segundo Gênesis, decidiu inundar a terra por causa dos pecados da humanidade. Não tinha mais jeito. E só o justo Noé recebeu instruções para construir uma arca, onde colocaria sua família e representantes de todos os animais da terra. Tá? Enfim, começou o dilúvio. E os únicos sobreviventes foram aqueles que estavam na arca. Escavações, olha só, escavações no Iraque, na antiga Mesopotâmia, revelaram evidências de grandes inundações devido à existência de camadas de sedimentos fluviais datados de mais de 2000 anos antes de Cristo. Os gregos acreditavam que a terra tinha sido coberta de água em várias ocasiões, devido a conchas, fósseis de peixes encontrados nos cumes das montanhas. Foi encontrado também um antigo poema épico na Mesopotâmia, escrito em torno de 2000 anos antes de Cristo, ou mais. Esse poema épico foi localizado por arqueólogos em 12 tábuas de argila, cada um com 300 versos, onde nesses versos há menção a um dilúvio, semelhante ao narrado da Bíblia, sobre a trajetória de Noé. Então os historiadores acreditam que a história suméria, dos sumérios da Mesopotâmia, tenha surgido de influência para a formulação da narrativa hebraica sobre o dilúvio, que está no Gênesis da nossa Bíblia. Porque existem aspectos da cultura hebraica que foram herdados, lá da Suméria, lá da Mesopotâmia, tá? Agora eu vou falar sobre Adrienne Maior. Ela diz que os mitos de inundação globais, tem várias culturas falam dessas enchentes, desses dilúvios. Essa historiadora, Adrienne Maior, diz que os mitos da inundação globais foram inspirados em observações da antiguidade dessas conchas, desses fósseis de peixes encontrados em diferentes zonas, como nos cumes das montanhas, como que tem fósseis de peixes, conchas nos cumes das montanhas e outros locais. É porque houve enchentes, houve dilúvios. Então, acredita-se que a Terra tenha sido coberta por água em várias ocasiões. Hoje a aula foi curtíssima, porque a próxima vai ser bem comprida, tá? Beijos!